A história de José e seus irmãos é uma das narrativas mais cativantes e inspiradoras da Bíblia, encontrada no livro de Gênesis. Ela começa com José, um dos 12 filhos de Jacó, também conhecido como Israel. José era o filho favorito de seu pai, pois era o primeiro filho de Raquel, a esposa amada de Jacó. Jacó demonstrava seu amor especial por José ao presenteá-lo com uma túnica de várias cores, um símbolo de sua preferência. No entanto, essa demonstração de afeto provocava a inveja e o ciúme nos outros irmãos de José. Além disso, José tinha sonhos proféticos que compartilhava com seus irmãos, nos quais ele se via em uma posição de destaque e poder, enquanto seus irmãos se curvavam diante dele. Esses sonhos só aumentavam o ressentimento dos irmãos, criando um ambiente de tensão e conflito dentro da família. A história de José é uma jornada de altos e baixos, onde ele enfrenta traição, escravidão e prisão, mas eventualmente alcança a redenção e a reconciliação, mostrando que, apesar das adversidades, a fé e a perseverança podem transformar qualquer situação. É uma história rica em lições sobre perdão, superação e a crença no propósito divino, que continua a ressoar profundamente com leitores de todas as idades. José, o filho favorito. José, desde jovem, destacava-se entre os filhos de Jacó, não só pela preferência de seu pai, mas também por suas qualidades pessoais. Jacó, que havia tido uma vida cheia de desafios, via em José um reflexo de suas esperanças e sonhos. A túnica de várias cores que deu a José não era apenas um presente bonito. Simbolizava uma posição de liderança e honra. Esse ato, embora bem intencionado, semeou a discórdia entre os irmãos. Eles viam José como um rival, alguém que, por ser o preferido, ameaçava sua própria importância e posição na família. A situação piorou quando José começou a relatar seus sonhos proféticos, nos quais os feixes de trigo de seus irmãos se curvavam diante do seu feixe. E em outro sonho, o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante ele. Esses sonhos, claramente indicando sua futura superioridade, inflamaram ainda mais a ira e a inveja dos irmãos. Eles se sentiam humilhados e indignados com a ideia de que José, o mais jovem entre eles, pudesse algum dia governar sobre eles. A história se desenrola a partir desse conflito familiar, mostrando como o favoritismo e a rivalidade podem levar a ações drásticas e dolorosas. Os sonhos de José não eram meras fantasias juvenis. Eles carregavam mensagens proféticas que vinham de Deus. O primeiro sonho de José envolvia ele e seus irmãos amarrando feixes de trigo no campo, e o feixe de José se levantava enquanto os feixes de seus irmãos se inclinavam ao redor dele. Ao compartilhar esse sonho com seus irmãos, José talvez não tenha compreendido plenamente o impacto que suas palavras teriam. Seus irmãos interpretaram isso como uma pretensão de domínio sobre eles, o que aumentou ainda mais sua hostilidade. No segundo sonho, José viu o sol, a lua e 11 estrelas se curvando diante dele. Quando contou esse sonho a seu pai e seus irmãos, até mesmo Jacó, que amava José profundamente, ficou desconcertado. Será que eu e sua mãe e seus irmãos realmente viremos a nos curvar até o chão diante de você? Perguntou Jacó. No entanto, ele guardou a questão no coração, reconhecendo que poderia haver algo de verdade nos sonhos de José. Esses sonhos eram presságios de eventos futuros que José ainda não podia entender, mas que seriam fundamentais para o desdobramento de seu destino. Eles plantaram as sementes da inveja e do ódio nos corações de seus irmãos, que começaram a conspirar contra ele, buscando maneiras de silenciar suas visões perturbadoras. A traição dos irmãos de José é um dos momentos mais dramáticos e angustiantes da história. Consumidos pelo ciúme e ressentimento, eles elaboraram um plano para se livrar de José de uma vez por todas. Quando José foi enviado por seu pai para verificar o bem-estar de seus irmãos no campo, eles viram a oportunidade perfeita para agir. Primeiro, pensaram em matá-lo e jogar seu corpo em uma cisterna, mas Rúben, o irmão mais velho, interveio, sugerindo que simplesmente o jogassem na cisterna, com a intenção secreta de resgatá-lo mais tarde. No entanto, enquanto Rúben estava ausente,
Os outros irmãos decidiram vender José como escravo a uma caravana de mercadores ismaelitas que passava. Eles tiraram sua túnica de várias cores, mancharam-na com sangue de cabra e a levaram de volta ao pai, fazendo-o acreditar que José tinha sido morto por um animal selvagem. Jacó ficou devastado pela perda, enquanto José, sem saber do destino que o aguardava, era levado ao Egito em correntes. Esta traição marcou o início de uma série de provações que José enfrentaria, mas também foi o primeiro passo em direção ao cumprimento dos sonhos que Deus lhe havia dado. A fé de José seria testada repetidamente, mas ele nunca perdeu a esperança ou a confiança no plano divino para sua vida. No Egito, José foi comprado por Potifar, um oficial importante do faraó, capitão da guarda. Embora fosse apenas um jovem escravo, José rapidamente se destacou devido à sua integridade, sabedoria e habilidade em administrar. Potifar percebeu que tudo o que José fazia prosperava, e assim confiou-lhe a administração de toda a sua casa. Sob a gestão de José, a casa de Potifar floresceu, e ele não tinha preocupações, exceto o que ia comer. Esta fase de relativa paz e prosperidade, no entanto, não duraria. A esposa de Potifar começou a se interessar por José e dia após dia tentava seduzi-lo. José, sendo fiel a Deus e leal a Potifar, sempre recusava suas investidas, dizendo: "Como poderia eu cometer tamanha maldade e pecar contra Deus?" A integridade de José, no entanto, o colocou em grande perigo. Sentindo-se rejeitada e furiosa, a esposa de Potifar o acusou falsamente de tentar violentá-la, apresentando sua túnica como prova. Potifar, indignado, mandou José para a prisão, onde ele mais uma vez se viu em uma situação desesperadora. No entanto, mesmo na prisão, a mão de Deus estava sobre José. Ele ganhou a confiança do carcereiro e foi colocado a cargo dos outros prisioneiros, mostrando que, independentemente das circunstâncias, sua fé e caráter o elevavam. A prisão de José foi um teste severo de sua fé e resiliência. Acusado injustamente de um crime grave, ele foi jogado na prisão sem qualquer esperança de justiça. Mas mesmo ali, José não se deixou abater. Ele acreditava firmemente que Deus estava com ele e que, de alguma forma, sua situação iria melhorar. Na prisão, José continuou a demonstrar suas habilidades de liderança e integridade, ganhando a confiança do carcereiro. Logo, ele foi colocado como responsável por todos os prisioneiros e pelas operações da prisão. Durante seu tempo na prisão, José encontrou 2 oficiais do faraó, o copeiro e o padeiro, que haviam sido jogados na prisão por ofenderem seu senhor. Ambos tiveram sonhos perturbadores na mesma noite e ficaram ansiosos para entendê-los. José, reconhecendo a oportunidade de servir a Deus mesmo na adversidade, ofereceu-se para interpretar seus sonhos, esclarecendo que as interpretações pertencem a Deus. Ele previu que o copeiro seria restaurado à sua posição, enquanto o padeiro seria executado. 3 dias depois, as interpretações de José se provaram corretas. Apesar de pedir ao copeiro que se lembrasse dele quando fosse libertado, José continuou preso, esperando pacientemente o tempo de Deus para sua libertação. Os sonhos na prisão marcam um ponto de virada na vida de José. Sua habilidade de interpretar sonhos não apenas revelou a verdade sobre o destino dos 2 oficiais do faraó, mas também preparou o caminho para sua própria libertação. Quando o copeiro foi restaurado ao seu posto, José pediu que se lembrasse dele e mencionasse sua situação ao faraó. No entanto, o copeiro esqueceu de José por 2 longos anos. Durante esse tempo, José continuou a servir fielmente na prisão, esperando pelo momento em que Deus o libertaria. Esse momento finalmente chegou quando o faraó teve 2 sonhos perturbadores que ninguém em seu palácio conseguia interpretar. O copeiro então se lembrou de José e recomendou seus serviços ao faraó. José foi rapidamente trazido da prisão e apresentado ao faraó. Ao ouvir os sonhos do faraó, José explicou que ambos os sonhos eram uma mensagem de Deus, prevendo 7 anos de abundância, seguidos por 7 anos de fome. Impressionado pela sabedoria e discernimento de José, o faraó o nomeou governador do Egito, encarregando-o de preparar o país para os anos de escassez. Assim,
a habilidade de José em interpretar sonhos, que inicialmente causou sua desgraça, agora o elevava a uma posição de poder e influência. A ascensão de José ao poder no Egito é um testemunho do plano divino que se desenrolava em sua vida. De escravo a governador, José passou a administrar os 7 anos de abundância, armazenando provisões em cidades por todo o Egito. Quando os anos de fome chegaram, a fome se espalhou não só pelo Egito, mas também por outras terras, incluindo Canaã, onde vivia a família de José. Por causa da escassez, os irmãos de José viajaram ao Egito para comprar grãos. Eles não reconheceram José, que estava vestido como um nobre egípcio e falando através de um intérprete. José, por outro lado, reconheceu seus irmãos imediatamente, mas escondeu sua identidade para testar seu caráter e ver se haviam mudado. Ele acusou-os de serem espiões, colocou-os na prisão por 3 dias e depois manteve Simeão como refém, enquanto os outros voltavam com grãos, dizendo-lhes que retornassem com seu irmão mais novo, Benjamim, para provar sua inocência. José queria ver seu irmão caçula e saber se seus irmãos ainda eram invejosos e cruéis. Este período de testes foi difícil para os irmãos, mas revelou a transformação que havia ocorrido em suas vidas, preparando o terreno para a eventual reconciliação. Durante os anos de fome, os irmãos de José voltaram ao Egito, trazendo Benjamim com eles. Após mais testes e uma trama envolvendo uma taça de prata, José finalmente revelou sua identidade a seus irmãos. Em um momento de intensa emoção e lágrimas, ele declarou: "Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito." Seus irmãos ficaram atônitos e temerosos, mas José os confortou, dizendo que Deus havia transformado o mal que eles lhe fizeram em bem, para salvar muitas vidas. José perdoou seus irmãos e pediu que trouxessem toda a família de Israel ao Egito, onde ele poderia cuidar deles durante o restante da fome. Jacó, já idoso, reuniu-se com seu filho amado, e a família de José viveu em segurança e prosperidade na terra de Gósen. A história de José e seus irmãos culmina em um poderoso exemplo de redenção e reconciliação, mostrando como a fé inabalável e a confiança no plano divino podem transformar as adversidades em bênçãos. A história de José e seus irmãos nos ensina sobre o poder do perdão, a importância da fé e a crença de que Deus tem um plano, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. José enfrentou traições, injustiças e provações, mas sua confiança em Deus nunca vacilou. No final, ele não só foi elevado a uma posição de grande influência e poder, mas também teve a oportunidade de salvar sua família e muitas outras pessoas da fome. Sua jornada nos lembra que, independentemente das adversidades que enfrentamos, manter a fé e a integridade pode levar a uma transformação positiva e ao cumprimento dos propósitos divinos. Se você gostou dessa história inspiradora, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal para mais histórias da Bíblia que nos ensinam valiosas lições de vida.